Bom, vamos lá. Para eu apresentar essa parte desse indicador aqui de avaliação do tema, eu vou usar a plataforma da Rasio como referência, né? E vou usar como referência o diagnóstico da PR2030. Porque pensa comigo, na jornada da Rasio aqui, se você tem, vou entrar aqui na home. Uma das etapas iniciais que a gente acha extremamente importante fazer, e isso está explicado na nossa live, está explicado nas outras lives de jornada de sustentabilidade, a gente acha extremamente importante uma empresa que está iniciando a gestão de sustentabilidade. Cara, nunca fiz nada. Olha o diagnóstico. Faz um diagnóstico antes até de fazer a materialidade. Faz esse diagnóstico aqui, porque é um diagnóstico que é padrão, é um diagnóstico que você vai ver diferentes temas, diferentes critérios, você vai entender sobre o que você vai ser cobrado, o que você não vai ser cobrado, vai entender sobre os temas, vai divulgar esses questionários com as pessoas do seu time, para as pessoas começarem a entender. Então, é meio que, ao mesmo tempo que ele vai te dar o diagnóstico, vai te dar uma pontuação ESG, que é o que eu vou falar aqui agora, ele vai dar uma educação também. Então, é uma etapa inicial, né? 0. E, como eu disse, ela vai te dar uma pontuação, né? Aí, ao longo da sua jornada, você vai fazer uma maternidade, você vai criar os compromissos de sustentabilidade, e quando você criar os compromissos de sustentabilidade, ou seja, o que a sua empresa vai ter que fazer para evoluir a gestão de sustentabilidade dela, você vai começar a calcular os indicadores, que foi o que a gente está falando aqui agora. Vai começar a medir os indicadores de sustentabilidade. Tá, vai começar a evoluir a gestão de sustentabilidade. Só que aí, olha a dinâmica temporal, o que está acontecendo. Você fez o diagnóstico, teve uma pontuação. Fez a materialidade, achou os temas materiais, desenhou a agenda de sustentabilidade da sua empresa, o que você vai fazer, como você vai fazer, aprovado pela auditoria, não sei o que lá, começou a atuar, começou a estruturar, começou a coletar dados, viu como é que está o seu inventário, viu como é que está a sua missão, está boa, está ruim, etc. Conseguiu evoluir na gestão dos indicadores. E aí, como é que você sabe que você está melhorando a sua gestão de sustentabilidade? Uma coisa bem comum que acontece é a pessoa querer voltar para esse diagnóstico e responder ele de novo, agora numa situação um pouco mais avançada. Agora numa situação em que você já fez alguma coisa e você vê, cara, eu fiz esse diagnóstico um tempo atrás, vou ver como é que eu estou agora. Então, essa perspectiva de responder o diagnóstico, depois responder de novo a pontuação do diagnóstico, é justamente o que eu estou chamando aqui de indicadores de avaliação dos temas materiais. Porque esse diagnóstico, o que ele faz? Eu vou abrir aqui a PR2030 como exemplo. Eu estou dando um exemplo da PR2030, mas poderia ser outros, tá? Aqui, a gente tinha um diagnóstico inicial Rasio, esse aqui, a gente criou um diagnóstico bem simples, poderia ser o Ethos, que é um pouco mais completo, poderia ser, sei lá, o selo B, que te dá uma pontuação também, poderia ser outros, tá? Vou usar a PR2030 porque eu acho bem legal a estrutura dele, porque é parecido com o Ethos também é assim. Porque ele te dá a perspectiva de critérios. E essa perspectiva de critérios é muito interessante. Então, por exemplo, seguindo o meu padrão aqui, eu vou usar como referência o tema mudanças climáticas que está associado à emissão de gás de efeito estufa. Por que eu estou usando isso como exemplo? Porque mudanças climáticas ele é muito importante hoje e dificilmente uma empresa, independente do setor, não vai ter que trabalhar com mudanças climáticas em paralelo à maturidade da gestão de sustentabilidade. Então, vou usar esse como exemplo. Tá? Então, essa PR2030, ela tem aqui o tema mudanças climáticas. E dentro desse tema, ele estabelece 3 critérios. Como é que você trabalha a adaptação às mudanças climáticas, como é que você trabalha a eficiência energética, como é que você trabalha a emissão de gases de efeito estufa. Esses 3 critérios, eles avaliam como que está a sua gestão do tema mudanças climáticas. Eu não estou falando aqui de quanto que eu estou emitindo de gás de efeito estufa, se eu estou emitindo pouco, se eu estou emitindo muito. Eu estou avaliando a gestão do tema a partir de 3 critérios que a PR2030 dá. Assim, ao meu ver, é extremamente necessário seguir os critérios da PR2030? Não. Uma empresa que é pequena, que é média, ou até que é grande, mas que quer eventualmente buscar uma certificação de terceira parte da PR2030, é importante seguir a PR2030. Mas uma empresa grande, madura, já gestão de estabilidade, vê que esses critérios não são suficientes para, de fato, avaliar o tema, ela pode criar o critério delas. Como que eu quero avaliar meu tema mudanças climáticas? Eu quero considerar esse critério, quero considerar aquele critério, quero considerar aquele... E pode criar. Isso está aberto.
Estou usando como referência aqui a PR 2030 porque eu acho extremamente relevante, principalmente para empresas que estão iniciando, que estão estudando, que eu acho que é o público que acompanha as lives, que vê esses vídeos, tá? Então, o que esses critérios eles apresentam? Eu vou botar aqui, ó, mitigação e emissão de gás de efeito estufa. O que ele avalia? Aqui tem, enfim, é um questionário, tá? Esse questionário tem algumas explicações e tal, mas basicamente o que a gente precisa responder é escolher essa opção aqui para o nível de maturidade que a empresa está com relação ao critério mitigação de emissões de gás de efeito estufa relacionado ao tema mudanças climáticas. Então, o eixo é o eixo ambiental, o tema é mudanças climáticas, e eu estou avaliando o critério de mitigação de emissão de gás de efeito estufa. Beleza? É isso que eu estou fazendo aqui. E aí, basicamente, você avalia o seu estágio de maturidade de gestão de mitigação de gases de efeito estufa. Então, você diz, por exemplo, se a sua organização tem inventário ou não tem inventário. Se ela tem inventário com a opção do escopo 1 e o escopo 2 não verificado. Se ela tem o escopo 1 e 2 verificado. Se ela tem, ela tem o escopo 1 e 2 verificado externamente, possui um plano de mitigação para redução. Ela tem 1, 2, 3 verificado e possui plano. Ou seja, ele te dá um nível de evolução de gestão do critério para o seu tema. Então, com o passar do tempo, você que inicialmente começou a fazer a responsabilidade, não tinha inventário de gás de efeito estufa, e depois de um ano você fez o cálculo escopo 1 e 2, e você verificou externamente, você saiu do estágio 1 e foi para o estágio 3. Né? Saiu no nível 1 e foi para o nível 3. Então, esse avanço de pontuação desse critério é um indicador muito relevante para você, gestor de estabilidade, acompanhar. Porque aí você está, de fato, medindo a evolução da gestão de estabilidade da sua empresa. Entendeu? Você não está medindo o indicador. Porque eu poderia ter aqui, por exemplo, o inventário 1 e 2 verificado, ou até aqui, ó. Inventário 1, 2, 3 completo, com plano de medicação, mas meus indicadores estarem todos uma porcaria. Emito gás de efeito estufa pra caraca, minha cadeia de valor de escopo 3 emite um monte de coisa, eu tenho um plano, mas não implementei, meu indicador está horroroso, minha emissão. Meu indicador principal lá, que está relacionado ao tema, ou seja, emissão total de gás de efeito estufa, está horroroso. Eu tenho até um plano, mas está muito ruim. Eu não sou sustentável porque eu estou no nível 5 de maturidade aqui desse critério. Então, apesar de eu ter um nível de maturidade alto na gestão desse critério, eu posso ter um indicador de estabilidade muito ruim. Ou seja, eu posso ter um nível de maturidade de gestão de estabilidade alto, aqui é gestão de estabilidade, ao mesmo tempo que eu tenho uma sustentabilidade da empresa baixa. Por isso que é importante separar essa perspectiva como se fossem dois indicadores diferentes. Beleza? Pessoal, se alguém tiver dúvida, coloca no chat aí. Como eu disse, a intenção aqui é... Acaba que eu fico falando pra caramba aqui, como se fosse uma aula, mas a intenção é não ser uma aula, mas sim uma troca de ideia, uma troca de informação, passar uma experiência que a gente tem para agregar da melhor forma possível, com as nossas capacidades hoje, considerando que isso aqui é um conteúdo que a gente disponibiliza de graça, para ajudar as pessoas, os gestores de estabilidade, a entenderem um pouco mais sobre esse tema, de fato, evoluir a agenda das empresas. Beleza? Então, considerando isso, fique à vontade para comentar, fique à vontade aqui, dar like no vídeo, porque isso alcança mais gente. Quanto mais gente engajada nesse projeto nosso, melhor para a gente vê que está fazendo sentido. Comente aqui, mande, se você não quiser mandar dúvida aqui na live, se não estiver assistindo ao vivo, coloque o comentário depois dos cortes, que a gente vai ler esses comentários e eventualmente vai responder em algum vídeo, pode fazer um vídeo de resposta. Então, interajam com a gente, isso é importante, beleza? Deixa eu beber uma água. Então, aqui, eu quis deixar bem claro, essa separação de evolução de maturidade do tema. E quem é que deve buscar essa evolução de maturidade na gestão desse critério do tema? Como eu disse, é o gestor de estabilidade.
Aqui não é a pessoa de meio ambiente que vai buscar isso. Ele que vai, você que vai puxar a rédea e falar, olha só, pessoal de meio ambiente, vocês têm que calcular o inventário do escopo 3. Como é que está o cálculo do escopo 3? Vamos calcular o escopo 3. Aí você vai chamar a demanda. Agora a gente tem que verificar externamente, vamos achar o verificador. Agora a gente tem que ter um plano de mitigação. Quem vai fazer o plano de mitigação? Dificilmente a pessoa da área que vai fazer o inventário, ela vai ter essa proatividade, ou ela vai ter essa visão do quão importante é evoluir essa gestão de sustentabilidade. Por isso que você, gestor, tem que puxar assumir essa responsabilidade, porque esses indicadores são os indicadores seus. Enquanto esses indicadores aqui, eu entendo que são os indicadores da empresa, e muitas pessoas devem trabalhar para melhorar esses indicadores, esse aqui é um trabalho que, obviamente, você precisa de ajuda, mas que você, esses daqui, né? Mas que você deve puxar as rédeas e tentar evoluir. Então, o indicador ESG da empresa, que nesse caso esse daqui, é muito importante entender e acompanhar, tá? Acompanhar no sentido de que você está acompanhando a evolução, né? Você está vendo como é que está agora e você quer ver como é que vai estar daqui a um ano, por exemplo. De 3 em 3 meses. Eu acho que um ano é muito tempo. Tá? De 3 em 3 meses eu acho que é o ideal, mas 6 em 6 meses também tá bom. Para você, de fato, ver se a gestão, a estrutura da sustentabilidade da sua empresa está fazendo sentido, está evoluindo, está conseguindo ter o investimento, a atenção do time, o apoio da diretoria necessário para você, de fato, tornar a empresa sustentável. Porque esses indicadores, como eu disse, eles vão dar mais relevância, vai dar mais robustez, vai dar mais confiabilidade para o indicador de sustentabilidade da empresa. Beleza? Vou dar aqui um outro exemplo, só para mostrar que, às vezes, um tema deve ter, né, mais de um critério. Eu vou botar aqui eficiência energética. Então, dentro da PR 2030, um outro critério do mesmo tema, ou seja, o eixo ainda é ambiental, o tema ainda é mudanças climáticas, mas agora o critério avaliado é eficiência energética. Esse mesmo tema tem um outro critério de avaliação, que é o critério de, por exemplo, se a organização possui um controle de consumo energético, porém não apresenta ações acerca de eficiência energética, seria o estágio de maturidade 1 da gestão desse critério. A organização possui controle do consumo energético, está em processo de implementação de ações acerca de eficiência energética, ou seja, estágios de maturidade da gestão desse critério que está relacionado àquele tema. O último critério, o último estágio é a organização possui controle de seu consumo energético e ações acerca da eficiência energética e possui sistema de gestão de energia implementada. Além disso, possui certificação de eficiência. Ou seja, você mostra que você está sendo mais eficiente energeticamente, e isso é um critério avaliado de acordo com a PR 2030 dentro do tema mudanças climáticas. Então, você pode ter vários critérios dentro de um tema, né? E cada um desses critérios aqui, só para concluir, os 3 critérios da mudança climática, sobre aqui adaptações à mudança do clima, eu tenho um terceiro critério, que é a organização não possui plano de adaptação à mudança do clima, a organização está em fase de elaboração do plano, até o último estágio, que a organização possui um plano de adaptação à mudança do clima e realiza monitoramentos periódicos, comunica seus planos a partes interessadas e engaja atores externos. Ou seja, o tema material mudanças climáticas não está somente associado, de acordo com a PR 2030, à emissão de gás de efeito estufa. Está associado à emissão de gás de efeito estufa, à qualidade do inventário, está associado ao critério de eficiência energética, melhoramento de energética, e está associado ao quanto a sua empresa consegue avaliar e adaptar o negócio da sua empresa com relação à mudança do clima. Ou seja, porque a mudança climática pode impactar muitos negócios. Então, você está preparado às mudanças climáticas para você não impactar negativamente o seu negócio, para você daqui a pouco, se tiver algum impacto de mudanças climáticas no planeta, a sua empresa já está preparada para esses impactos, ou seja, sofrer menos oscilações a nível de negócio, a sua empresa vai estar mais madura com relação à gestão daquele tema. Então, isso aqui, às vezes, é muito importante para o investidor, por exemplo, que sabe que mudança climática está acontecendo, não tem por onde correr, vamos dizer, talvez, mesmo se a gente consiga atender a atingir a meta lá de só 1,5 grau em tanto tempo, vai ter impacto na sociedade de forma geral, e a sua empresa deve estar já preparada
para essas mudanças climáticas a nível de negócio, a nível de adaptação de estruturas de negócio. Então, isso é uma preocupação que pode ser importante para a sua empresa, um critério importante para a sua empresa, avaliar esse critério. A sua empresa possui um plano de adaptação às mudanças climáticas. Entendeu? Então, esses 3 critérios são os critérios relevantes para o tema mudanças climáticas, né? E aí a sua empresa respondeu inicialmente, alguém respondeu, você gestor, você compartilhou com quem é responsável da área, se existe, se não existe, teve uma pontuação inicial. Então, a pontuação aqui, de acordo com o que eu respondi, esse tema aqui, mudanças climáticas, a gente respondeu aqui, esse exemplo, é um exemplo aleatório, tá? Estágio 2, nesse critério, a gente respondeu estágio 1 nesse critério, 2, 1, e a gente respondeu estágio 3 nesse critério, ou seja, 2, 1, 3. A gente recebeu 6 pontos de 15, sendo que cada um poderia ter uma pontuação máxima de 15, né? 5, né? Cada um poderia ser a pontuação máxima 5. Então, a pontuação máxima total, se eu tivesse 5 nos 3 campeonatos, ia ser 15, e eu consegui 6, que é 1, 2, 3. 2, 1, 3, né? Isso representa uma pontuação de 40%. Então, esse aqui é um indicador do seu tema. Aqui, ó. Esse é o indicador de avaliação do seu tema material. 40%, 6 de 15. Se eu pegar, diferentes temas vão ter diferentes critérios. Então, por exemplo, gestão ambiental tem, de acordo com o PR 2030, tem gerenciamento de área contaminada, gestão ambiental, prevenção de poluição sonora, produtos perigosos. Tem um máximo de pontuação de 20, eu consegui 8 de 20. Isso aqui é uma resposta aleatória, tá? Economia circular, tem 2 perguntas, ou seja, 4 de 10, também 40%. Se eu pegar aqui em governança, conduta empresarial, eu tenho 3 critérios. Então, a minha resposta foi 6 de 15. Olha como é que eu começo a estruturar indicadores que avaliam o critério de gestão dos meus temas materiais. Aí tu pode falar, mas a minha empresa não tem todos esses temas. Não tem problema, você pode pegar os critérios, os temas que são relevantes para a sua empresa, os critérios que são relevantes para o seu tema material e avaliar eles. Não tem problema. Estou usando aqui, como eu disse, a referência da PR 2030. E aí você consegue ter, por exemplo, a pontuação, se você somar isso aqui, né? 3 de 10, 4 de 10, 8 de 20, 6 de 15, 6 de 10, você soma isso aqui tudo, você sabe que você tem 27,65. Então você tem um resultado ambiental de 42%. E se você somar 42% de ambiental, com 49% de governança, com 59% de social, você chega a 50% do ESG. Deu para entender? Você consegue criar essa estrutura de como é que está a pontuação da gestão dos seus temas materiais, dos temas conforme a PR 2030, e ter pontuações de E, de S, de G ou total ESG. Você poderia ter outras... tem empresas que têm uma gestão um pouco mais avançada que não separa dessa forma aqui, né? Às vezes coloca fornecedores, coloca uma estrutura de acordo com o SASB, né? Que são aquela estrutura de capitais, que são 5, se eu não me engano. Então, você pode organizar isso aqui nesses, a gente chama de eixos, né? A gente, simplificando, a gente está usando o ambiental, o social e a governança, que é o ESG, que é o mais padrão para a empresa que está iniciando, para conhecendo, mas existe a possibilidade de usar essa mesma lógica para uma estrutura de gestão de estabilidade um pouco mais robusta. A minha intenção aqui é explicar essa lógica, porque essa lógica eu acho extremamente importante para o gestor de estabilidade, que é o quê? Você tem eixos, você tem temas, você tem critérios, cada critério tem uma pontuação, e a partir do momento que você tem a pontuação desse critério, você consegue escalar para cima e ter a pontuação dos critérios, dos temas, dos eixos e a pontuação total. Isso é muito interessante.